agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no Ar. Olha, pela primeira vez na história, a Justiça do Trabalho corre o risco sério de ficar inadimplente, hein? A falta de recursos preocupa autoridades e é o tema de hoje aqui no 8 em ponto. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo ele, que é gaúcho de Rio Grande, são 27 anos de magistratura em diversas cidades do estado, é desembargador desde 2009 e hoje é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região aqui em Santa Catarina desde 2015. Dr. Grácio Petroni, presidente do TRT, é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Presidente, vamos começar exatamente por essa questão mais premente, mais complicada, que é a questão orçamentária, não é? Os cortes foram bastante sentidos, bastante pesados, não é? Foram. Esse ano, a Justiça do Trabalho teve em torno de 30% de cortes em todos os tribunais, mas o nosso sofreu um corte de 37,44% nas verbas de custeio, que são as verbas necessárias para manter o tribunal, Rodrigo. Pagamento de aluguel, terceirizado, fornecedor, energia elétrica, enfim, para se movimentar o próprio tribunal. O que tem sido feito para driblar esses cortes orçamentários e garantir um mínimo de funcionamento no tribunal? Olha, muita coisa. Já repactuamos todos os aluguéis dos fóruns, estamos fazendo uma recontratação de demanda junto ao Celesc, diminuímos, infelizmente, os postos de estagiários, tivemos que cortar postos de terceirizado, então a Justiça do Trabalho cortando postos terceirizados, adequar o horário de trabalho também dos terceirizados, porque isso diminui o contrato, né, o valor do contrato. Editamos portaria no sentido de racionalizar o uso da energia elétrica, ar-condicionado, que envolve também água, esgoto, telefone. Impedir o trabalho sábados, domingos e feriados, ou se não, ou após as 19h30, tudo para conter o orçamento. É uma luta muito séria. Agora, essa situação que já é bastante complicada pode ficar ainda mais grave porque o tribunal tem um recurso para ser utilizado e não está podendo utilizar por falta de uma decisão, de um decreto da Presidência da República, é isso? Exatamente. Nós temos, ou melhor, os depósitos judiciais, seja para garantir processo ou para o pagamento, são feitos em bancos oficiais. Que bancos? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E por que essas instituições financeiras utilizam esse dinheiro nos seus próprios programas? Os tribunais do Brasil, e neles incluindo o TRT de Santa Catarina, firmaram convênios. E esses convênios significam o quê? Que eles nos repassam um percentual que é bem pequeno, na média 0,075%. Não chega nem a 1%. Não chega nem a 1% do valor depositado. E isso reverte em benefício do tribunal, no nosso caso específico. E no ano passado a gente fez uma economia mais ou menos de 6 milhões de reais. E esse dinheiro faz parte do orçamento e foi do ano passado, veio do ano passado para o nosso orçamento desse ano. Acontece que esse dinheiro, apesar de não estar no caixa do governo, porque ele está nos bancos, precisa de um decreto presidencial liberando o orçamento. Ou seja, nós temos o financeiro, o dinheiro, mas tem que haver a liberação do orçamento. Ora, até então, é prático que esse dinheiro é liberado através de pedido, mas mediante um decreto presidencial. Acredito que, por força da crise política, por se tratar de um decreto, ficaram com medo e agora querem fazer com que essa liberação seja feita através de um projeto de lei. Ora, se a gente for esperar o processo legislativo para sair uma lei, esse dinheiro, quando chegar, o paciente já está morto. Ou seja, quando for liberado, não haverá mais necessidade de ser utilizado esse ano. E aí, se não houver isso, será um grande prejuízo para o tribunal. Pois é, dada essa atual situação, todos esses cortes, a impossibilidade de se utilizar esse recurso que está nos bancos oficiais, se nada for feito, até quando a situação pode ser suportada? Olha, numa análise bem positiva, eu acho que até outubro. Aí, a partir de então, pela primeira vez na história, o tribunal vai completar 35 anos de existência agora no final do ano, dia 11 de dezembro. Pela primeira vez na história do tribunal, ele vai se tornar inadimplente. Teremos que estabelecer a quem vamos pagar e quanto vamos pagar, porque não temos dinheiro para chegar ao fim do ano. Vai se estabelecer prioridade de pagamento. E vamos ver se os credores aceitam essa prioridade, né? Porque não é só vontade nossa. Mas eu quero deixar claro aqui que não é vontade do tribunal
nem do nosso regional e nem de qualquer outro do Brasil, chegar nessa situação. É por isso que nós estamos chamando a atenção da sociedade para esse fato que é extremamente grave. E isso vai ser feito por meio de um ato amanhã, né, isso, nessa terça-feira, para envolver a sociedade sobre o tema. Exatamente. Né? Amanhã, às 14 horas, na frente do Tribunal Regional do Trabalho, na Esteves Júnior 395, aqui em Florianópolis, no centro, haverá um ato público chamando a atenção da sociedade para essa grave crise pela qual está passando o tribunal. Chamando a atenção, dizendo que, olha, a situação é essa, e se a gente não conseguir atingir os objetivos, a finalidade da própria Justiça do Trabalho não é por vontade nem dos administradores, nem dos juízes, desembargadores e servidores que trabalham lá, que são todos operosos, mas é por problema tão somente orçamentário. Agora, o tribunal chama a atenção da sociedade para que ela o ajude a prestar um serviço que é extremamente relevante, que é a garantia do direito do trabalho à população. Exatamente. Um trabalho que só no ano passado rendeu aí pagamentos de mais de R$500 bilhão aos trabalhos em função de ações judiciais. Só aqui em Santa Catarina. No país inteiro foi, acho que 15 bilhões, 17 bilhões. 17 bilhões. Ou seja, é dinheiro dos processos trabalhistas que são revertidos em prol dos empregados ou ex-empregados, na grande maioria, mas que faz circular a renda no Brasil também. E, além disso, o Judiciário Trabalhista aqui em Santa Catarina é um dos mais importantes no aspecto conciliação, né? Na resolução por meio de acordos, é isso? O ano passado nós atingimos um percentual de 48%, sendo o segundo tribunal do país nesse sentido, de conciliar, terminar o processo pela conciliação. Até porque, se me permite fazer uma sentença, a gente termina o processo com a sentença. E com o acordo a gente termina o conflito. É diferente. A capacidade de compreensão e de pacificação social, na minha forma de ver, é muito maior via acordo. Com certeza. Dr. Grácio Petroni, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, 12ª Região, muito obrigado pela sua participação. Então, terça-feira, 14h, em frente ao TRT, aqui em Florianópolis, um ato para chamar a atenção para a situação orçamentária da Justiça do Trabalho. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigado. Esse foi o Outro em Ponto de hoje, debatendo a situação da Justiça do Trabalho aqui em Santa Catarina. O SC no Ar tem muito mais informações para você. Sabine.